A gestação, o nascimento e o pós-parto de um bebê são períodos repletos de emoção e transformações para a mãe. A expectativa cultural é de muita alegria, mas existe sempre um risco de distúrbios psicológicos que atingem cerca de 1 em cada 4 mulheres. Nós vamos conversar agora com a Alessandra Arraes, psicóloga do Hospital Materno Infantil de Brasília, sobre a saúde mental no período perinatal. Olá, Alessandra, seja bem-vinda. Olá, Roberta. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa, né? Cidadania Mulher. Prazer é meu. Essa é um assunto que tem toda uma questão cultural por trás, né? Porque a própria mãe recente, ou às vezes até gestante, tem dificuldade de admitir que alguma coisa pode não estar muito bem, né? Isso... É verdade. Nós não temos essa cultura, né, no nosso país de cuidar da saúde mental materna. Nós mal conseguimos cuidar da física e da mental fica parecendo algo desnecessário, inatingível, e não é verdade, né? Tudo o mesmo sistema e as mulheres precisam se cuidar melhor desde a época da gestação, às vezes até antes, quando são tentantes, até ali o pós-parto. Por quê? Porque essa fase é a fase de maior risco psíquico da vida de uma mulher. Então, eu brinco, se ela nunca surtou, o momento é agora, porque são muitas pressões, são muitas variáveis que concorrem, né, e pressionam muito essa mulher e a sua saúde mental. E até fisicamente, essas mudanças hormonais, tudo isso pode acarretar... Com certeza, né? Mudanças hormonais, mudanças de papel, de status, né? E tudo isso sobrecarrega, dependendo da fase do desenvolvimento. Se for uma adolescente, se for uma mulher, né, mais velha, tudo isso vai concorrer para esse momento que a gente diz que é um momento fértil para crises psíquicas, né? Por quê? Porque a maternidade não tem só os tons e as cores da felicidade, ela não é só cor-de-rosa, ela tem todas as cores, né? Todas as nuances. É muito bom, é uma bênção, mas até chegar lá, a gente passa por dificuldades. E muitas vezes essas dificuldades não são vistas, né? Essa mulher não pede ajuda, a família dessa mulher não reconhece, não pede ajuda. E a tendência é ela cronificar. Então, a gente precisa olhar com mais carinho, né? Com mais interesse para essa mulher como um todo, já durante o pré-natal. Eu brinco, é um olhar interessado e não interesseiro, só visando a saúde do bebê. É preciso visar a saúde também da mãe, inclusive a saúde mental. E a gente ouve falar muito, nem tanto, né? Mas ouve falar um pouco de depressão pós-parto, mas na verdade já se sabe que começa, né? Tanto que mudou até o nome para perinatal, porque já pode começar já durante a gestação. Sim, sim. A gente tem a depressão gestacional, que pode acontecer, né, em qualquer fase da gestação, mas a depressão pós-parto, viu-se que ela, na verdade, começa ali por volta do último mês de gestação. E é muito importante fazer o rastreio e se identificar esses sintomas, porque essa mulher já precisa ser tratada, para que quando chegar no puerpério, onde vão ter todas essas influências hormonais, ela possa passar de uma forma mais leve e minimizar o risco do adoecimento propriamente dito. Então, por isso ela chama-se hoje perinatal ou periparto, mas é uma nomenclatura que não pegou muito, as pessoas continuam falando de depressão pós-parto. E quais são, assim, os sinais de alerta? Para o que a gente deve ficar atento? Então, existem fatores de risco que são muito bem listados, né, estudados na literatura, que a gente precisa ficar atento. Então, se a mulher já tem uma história de depressão antes da gestação ou na gestação, aumenta o risco de ter a depressão pós-parto. Se essa mulher não tem uma rede de apoio eficaz, e principalmente se ela não conta com o apoio do
pai do bebê ou da outra mãe, né, do cônjuge, é outro fator de risco. Se ela passar por situações adversas durante a gestação, perdeu o emprego, morreu alguém, teve um acidente, aumenta o risco. Teve uma pandemia, passou por uma pandemia, problemas financeiros, né, a privação econômica aumenta muito o risco. Então, esses são os principais fatores que devem acender o sinal de alerta, né, para o acompanhamento e rastreio dos sintomas de depressão dessa mulher. O risco aumenta muito. Eu vi estudos também que indicam assim, se a gravidez em si não tiver sido desejada, sim, né? Sim, também esse também é um fator, mas há uma certa, assim, não ter sido desejada é mais forte do que não ter sido planejada, né? Ainda que a rejeição ao bebê, por exemplo, não é o principal fator de identificação da depressão pós-parto. Isso é um mito também, que a literatura não confirma. Tá? As pessoas pensam, está rejeitando o bebê, está com depressão pós-parto. Não, não é isso. Às vezes ela não está rejeitando o bebê, ela está rejeitando a maternidade como ela se impõe. Toda a sobrecarga, toda a solidão, toda a falta de apoio, todas as cobranças, né, que a sociedade faz. Então, isso sim ela rejeita. É raro uma que rejeite o bebê. Eu trabalho nessa área há 25 anos, eu conto nos dedos as mães com depressão pós-parto que rejeitavam o bebê. E, ao mesmo tempo, eu conheci várias que rejeitaram o bebê e que não tinham depressão. Entendeu? Então, não é essa relação tão direta assim. E tem até uma contradição, que ao mesmo tempo, né, a gravidez não planejada, mas às vezes também a muito desejada, assim, que se cria muita expectativa, né, assim, muitos sonhos, aí também pode, né... Você tocou um ponto muito importante, isso inclusive foi um resultado da minha tese de doutorado, que eu estudei as mulheres com depressão pós-parto, que é a idealização da maternidade. A mulher, quando idealiza demais, né, pinta demais de rosa, a chance, isso é um fator de risco, porque ela realmente pode ter uma decepção muito grande. Eu conto que a paciente com a depressão mais grave que eu já tratei, ela tinha feito 3 FIVs, né, que é a reprodução assistida. Ela me falava que tinha gasto uma grana e ela estava deprimidíssima. Por quê? Idealizou demais, achou que aquele bebê ia salvar o casamento, ia resolver o problema dela com o chefe, ia resolver todos os problemas dela. E o bebê, ele não tem esse poder, né? Então, aí a decepção é muito grande. E depressão pós-parto tem muito a ver com uma decepção, uma frustração. Às vezes é a decepção do parto, do tipo de parto. Às vezes é a decepção muito comum com o pai do bebê, com a sua rede de apoio que não ajuda, com a falta de apoio social do trabalho. Então, e principalmente uma decepção muito grande com elas mesmas, porque elas acham que ser mãe é algo instintivo, que está pronto, que elas vão saber resolver tudo. E diante da realidade dura, né, do puerpério, elas se sentem inadequadas, se sentem fracassadas, mães desnaturadas, né, e ficam muito decepcionadas com elas mesmas. E não recebem o acolhimento que precisam nesse momento, né? Seja da família, seja de profissionais de saúde, que devem relativizar isso, que devem acolher. É difícil mesmo, aos poucos a gente vai aprendendo. E o que elas encontram muitas vezes é o julgamento. Mas, mãezinha, como assim? Você não queria tanto esse bebê? Como é que você está triste agora? Né? Mas, mãezinha, como você não sabe fazer o seu bebê dormir? Como que você não sabe amamentar? Né? Então, isso faz com que as mulheres se recolham e não peçam ajuda. Por isso é tão importante esse tipo de programa para deixar essa mensagem: peçam ajuda, não é fácil.
peçam ajuda para o pediatra, para o ginecologista, para o obstetra, para a vizinha, para a família. Não tenham vergonha. Isso é muito comum, gente. 1 em cada 4 puérperas vai ter a depressão pós-parto, né? É muito comum. Então, a gente realmente não precisa passar por isso sozinha, né? Ser mãe não é aguentar tudo isso sozinha. Na verdade, tem um quadro, assim, além da depressão, tem outras questões mentais que também podem surgir, né, dentro dessa saúde mental perinatal. Sim, são os transtornos, né, do puerpério, que são basicamente 4, sendo que o primeiro não é bem um transtorno, é um fenômeno adaptativo, que é o blues puerperal, né, que aparece ali nos 15 primeiros dias após o parto. A mulher fica muito sensível, chora, daqui a pouco está rindo, acha que não vai dar conta, que não vai ser uma boa mãe. Mas ele está ali sob a influência dos hormônios, né, principalmente no primeiro filho. É muito comum essa sensação de insegurança e chega a atingir 85% das puérperas. Agora, isso se confunde às vezes também, né? A pessoa está com realmente uma depressão e acha que é só baby blues. Isso, por isso que a gente só deve realmente dar o diagnóstico de depressão pós-parto após o primeiro mês, 6 semanas após o parto, exatamente para fazer esse diagnóstico diferencial, porque pode confundir com os sintomas. E, então, precisa deixar passar o primeiro mês, esse primeiro impacto. Quando ela vai, né, se sentindo mais segura, vai conhecendo melhor o seu bebê, aí sim a gente vai fazer o diagnóstico. Se ela continuar muito instável ou ficar pelo menos 15 dias, né, com o humor muito entristecido, se culpando muito, chorando muito, né? Aí a gente já começa mesmo a desconfiar de uma depressão pós-parto. Mas nos 15 primeiros dias é muito difícil de fazer essa afirmação. Mas quem, né, assim, se o bebê já está com 2, 3 meses, isso. Não é mais baby blues, não né? é Tem mais que investigar. Baby blues. Aí já pode ser uma depressão pós-parto. Que aí é uma depressão como qualquer outra, só que com o agravante que você tem um bebê para cuidar. Então, você não pode ficar ensimesmada como em outras crises depressivas ao longo da vida. Então, vem muita culpa por isso, muita culpa materna, muito desânimo, muita perda de interesse nas coisas de um modo geral. E o risco é que, normalmente, como as mulheres não pedem ajuda, ou as pessoas em torno e até profissionais de saúde não veem, essa depressão pode cronificar, pode agravar, e essa mulher pode cursar para a ideação suicida. Então, de cada 4 mulheres com depressão pós-parto, 1 pode evoluir para o suicídio. Então, ao contrário do que a população pensa, que o risco da depressão pós-parto é o infanticídio, é matar o bebê, não é. Uma pessoa com depressão, ela normalmente se mata e não mata os outros. Então, o risco é de suicídio. Por isso é muito importante fazer o rastreio e o diagnóstico. Suicídio, atraso no desenvolvimento do bebê, problemas conjugais, essa mulher cursa, né, o resto da vida com depressão crônica, então precisa tratar. O outro quadro é o de psicose puerperal. Esse é muito mais grave, mas é muito mais raro também, acontece 1 a 2 casos em cada 1000 nascimentos. E a diferença é que esse é um quadro onde a gente observa alucinações, delírios, e por isso esse sim é mais aumentado o risco do infanticídio, porque ela não reconhece ali um bebê, né? Então, ela pode fazer um saco de lixo para jogar fora. Aí é mais arriscado, tá? E por último, o quarto quadro, que atinge cerca de 10% das puérperas, é um tipo de TEPT, de transtorno do estresse pós-traumático, que é chamado de transtorno de pânico pós-parto, que é muito relacionado, é um quadro de ansiedade aguda, relacionado a traumas no parto, violência obstétrica, e ele é muito marcado pelo
é muito claro isso, um temor, um pânico que a mulher vive ao crepúsculo, ao entardecer, ela começa a ficar com muito medo, fica muito paralisada. Então, esses são os 4 quadros principais do puerpério. E se alguém que nos assiste, né, desconfia, se identificou aí com alguma coisa, ou até algum familiar, né, alguém da família que acha, poxa, acho que essa, né, mãe recente aqui pode, tá? O que fazer? Você já viu, ela tem alguns desses fatores de risco, já fique atento e peça ajuda. Né? Aqui, né, no DF, a gente tem, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, as UBSs. Então, pode ser falado com a enfermeira, com o pediatra, com o ginecologista, quando volta na consulta do pós-parto, né? Peçam ajuda. Normalmente precisa do encaminhamento da UBS, que vai regular para as consultas psiquiátricas, que são disponíveis na rede, mas elas são reguladas, tá? No HMIB mesmo nós temos a psiquiatria perinatal e também para os CAPSs, para os serviços de saúde mental da rede. Inclusive, no site da Secretaria, existe um QR Code que é só colocar, né, o celular, que ele vai te dizer qual é o CAPS mais próximo para atendimento. Fora isso, a gente tem as redes, né, sociais, consultas sociais em clínicas, escolas das faculdades, né? Tem serviços também que oferecem, mas o importante é pedir ajuda. Não naturalizem, não pensem, não, isso é porque ela está cansada, é porque ela não está dormindo. Né, como eu já vi, isso é falta de um tanque de roupa para lavar. E aí você tem mulheres que vão buscar ajuda já absolutamente traumatizadas, né, com o bebê com problema de atraso no desenvolvimento, às vezes com ideação com tentativa de suicídio, com casamentos desfeitos. Então, a gente precisa agir preventivamente. Não tenham vergonha, peçam ajuda, isso faz parte. O puerpério normal já faz parte de uma miscelânea de sentimentos, positivos ou negativos. E no adoecimento, mais ainda. Então, precisa pedir ajuda. Agora, é interessante que, às vezes, parece que os sintomas podem se mesclar ali, esconder alguma coisa, né? Que você falou sobre, assim, né, o cansaço, não conseguir dormir, assim... Com certeza, né, o sono é fundamental para a saúde mental. Então, se a mulher não está conseguindo dormir, ela pode agravar, né? Assim, então, a família também pode... auxiliar a tal da rede de apoio, né? Assim, ajudar a mulher a descansar, então, sempre ajuda também, né? Isso, a rede de apoio, ao mesmo tempo que a falta dela é um dos principais fatores de risco, a presença dela é um dos principais fatores de proteção. Então, com certeza, o sono, a privação do sono é um marcador para a depressão, ela joga a pessoa na depressão. Então, primeiro, por isso que também não dá para fazer o diagnóstico logo no início, porque a privação de sono é muito grande, vai dar todo mundo deprimido, né? Então, precisa ter esse apoio, essa mulher ser poupada, ser ajudada. Se mesmo depois disso o quadro continua, aí sim. Mas, sem dúvida, a primeira coisa, assim, é uma recomendação. Deixa essa puérpera dormir pelo menos 6 horas seguidas. Alguém toma conta desse bebê. E ela vai já acordar melhor. Ok, acordou melhor, mas daqui a pouco já está mal de novo, mesmo dormindo, mesmo tudo, aí pedir ajuda. Mas não pode dizer, não, isso é só porque ela não dorme. Tá? É importante fazer essa diferenciação. E isso pode aparecer, né, tanto desde da gravidez, como ao longo dos 12 meses do bebê? Sim, o diagnóstico da depressão, ele pode ser dado até 1 ano depois do parto, tá? O ideal é começar a fazer o rastreio antes, se ela já tem fatores de risco, mas você tem que repetir depois após 4 semanas de pós-parto, mas pode ser dado até 1 ano.
Um ano do pós-parto ainda é considerada uma depressão relacionada a essa fase da vida, né? O ciclo gravídico puerperal, a perinatalidade. E se não for cuidado, como você falou, né, pode virar uma coisa crônica. Crônica. Os estudos mostram que uma depressão pós-parto não tratada, a díade, mãe e bebê, ela cursa ao longo da vida. É uma mãe com uma depressão crônica e uma criança que vai virar uma criança com problemas de aprendizagem, de comportamento, vai estourar lá na adolescência. Então, a gente precisa entender que saúde mental não é porque você não vê que não existe. As pessoas dizem, com o tempo passa, com o tempo melhora. Não, com o tempo cronifica. Né? Se não cuidar, cronifica. Por isso é tão importante pedir ajuda. E esse também é um fator de risco importante. Já ter tido depressão pós-parto na primeira gestação aumenta em 50% a chance de ter na segunda. E é muito comum isso acontecer. A gente pega, né, puérperas do segundo, até do terceiro filho, que falam, não, eu tive tudo isso no primeiro, mas eu não busquei ajuda. Então, a coisa vai se repetir. Às vezes ela até acha que é assim mesmo, né? Faz parte. Acha que é assim mesmo. Esse é o grande problema, é a naturalização, tanto do transtorno, como também a naturalização de que ser mãe, basta ser mulher que você vai saber ser mãe. Não. E a gente precisa entender que um bebê, ele é uma responsabilidade social, não é só da mãe. Eu costumo falar para as minhas pacientes, olha, o seu bebê, ele precisa ter todas as necessidades dele atendidas, mas elas não precisam ser todas pela mãe, ou só pela mãe. A avó, o pai, a outra mãe, a tia, a comadre, a vizinha, todo mundo pode ajudar. A creche, né? A babá. A creche, a babá, né? Todos podem e devem. Esse é um novo cidadão que está chegando, que precisa do olhar de todos. Mas a sociedade, na nossa sociedade, é muita história lá, né? Quem pariu Mateus, que o embale, toma que o filho é teu, e ninguém cuida dessa mulher. Né? E ninguém ajuda, ninguém se oferece. E ela fica muito sobrecarregada. Então, precisamos ter um olhar mais interessado, mais acolhedor, com menos julgamento para essa mulher. Né? E tudo isso, Alberta, pode ser trabalhado desde o pré-natal. Nós fazemos no HMIB um trabalho que eu desenvolvi no meu pós-doutorado, que é o pré-natal psicológico, que visa exatamente a prevenção do adoecimento psíquico no puerpério. No pré-natal psicológico, a gente vai trabalhar essas questões que envolvem a subjetividade, questões de gênero, essas questões, né? A gente vai trabalhar os estereótipos de gênero que fazem muito parte da nossa cultura. Vai falar isso, a gente convida a avó, tio, vizinha, todo mundo participa. Ah, que legal. Com todo mundo participa. Para quê? Para quando chegar lá no puerpério, eles já terem essa noção. E os resultados são muito positivos, né? Realmente, elas chegam melhor no puerpério quando você tem esse olhar atento. Então, os médicos do pré-natal, eles precisam, não é que eles vão fazer o pré-natal psicológico, eles precisam estar atentos a outras dimensões, né? As questões não biológicas, né? E, além disso, encaminhar, sensibilizar a família e orientar para prestar atenção, né? As enfermeiras, os obstetras. Então, precisamos trabalhar tudo isso desde a gestação. Não deixar para fazer a atenção remediativa, depois que o problema já está instalado. Prevenir é sempre melhor. E aí o pré-natal psicológico tem esse papel, né? Importante para a prevenção do adoecimento psíquico no puerpério. Muito interessante. E isso está, então, disponível na rede pública aqui em Brasília, mas é uma coisa que Aqui em Brasília, a gente tem no HMIB, mas também é regulado, porque ele é encaminhado pela psiquiatria, as pacientes, ou para quem está internado no HMIB ou é paciente do HMIB. Mas existem outros sendo oferecidos em algumas UBSs da rede, tá?
Mas é importante ter noção que existe esse tipo de trabalho e que as mulheres procurem, né? Que as famílias procurem, peçam para os seus médicos, principalmente se você já identificou que tem algum desses fatores de risco. Sou adolescente, é um fator de risco. Já tive depressão, é um fator de risco. Estou desempregada, é um fator de risco. Perdi alguém. A minha gestação tem um problema obstétrico. Tive perda gestacional em outras gestações, não estou sozinha, sou mãe solo, tenho problemas, né, de violência, não estou com o pai do bebê ou com a outra mãe, minha rede de apoio é muito empobrecida, já peça ajuda, tá? Olha, procure ajuda. Recados importantes aí. Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante para a gente cuidar melhor das mães e das famílias. É isso, né? E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa sobre a saúde mental no período perinatal já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.